Olá, nesse período em que a gente está de quarentena, eu tenho quase todos os dias trazido à memória o Salmo 137, se você quiser ler aí comigo. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Um dos motivos que me trouxe a Campinas foi que, desde pequeno, de criança, adolescente, eu amava essa igreja. A igreja aqui, era IBCU e agora é Fonte. Sempre tive muita vontade de morar em Campinas por causa da igreja. E foi um prazer para mim quando eu cheguei aqui em Campinas e pude desfrutar de momentos tão gostosos de aprendizado da palavra de Deus e de culto também comunitário. E hoje meu coração fica um pouco parecido com esse exilado aqui da Babilônia, de estar aqui com o auditório vazio, mas com alguns irmãos que aqui estão, os que estão prestando culto comigo agora, nesse momento de louvor, o pessoal da filmagem. Coração extremamente saudoso de estar juntos, celebrando ao Senhor, prestando a Ele culto, cantando. Mas eu me alegro no Senhor e sou extremamente grato a Ele por ter me dado esse privilégio de, junto com esses irmãos aqui, celebrarmos hoje ao Senhor. Também fico feliz de ser um instrumento para que você aí na sua casa tenha esse tempo também de culto com seus queridos, seus familiares. Então use essa ferramenta que a igreja te dá para também verdadeiramente prestar um culto ao Senhor aí na sua casa, mesmo que distantes dessa união tão gostosa que o Senhor proporcionou para o povo dele. Ok? Vamos lá. Esta canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, majestade
Um texto que fala sobre a fé, que está em Hebreus, no finalzinho do capítulo 11, fala de algumas pessoas que provaram da vida pela fé. Versículo 35 diz que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Muitos, por conta da fé que professaram e outros que ainda professam hoje, sofreram para receber glória maior, como foi assim com o Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos o coração doutrinado pelo Senhor, arraigados na fé, e que as tribulações desse mundo não nos desanimem, ao contrário, nos motivem a recebermos glória maior, quando diante dele nos apresentarmos. Que você tenha um coração transformado por Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos,
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dar meu coração igual ao teu. Uma das maneiras de não deixarmos o nosso coração enferrujar, nosso coração criar mato, ficar endurecido, é louvando ao Senhor. Uma vida de devoção diária, aplicado na sua palavra, confiando na palavra dele e também louvando, cantando cânticos ao Senhor. Isso aquece o nosso coração, isso permite que o Espírito Santo preencha a nossa vida, para que realmente tenhamos uma fé relevante aqui. Vamos exaltar juntos o nome do Senhor. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Meu Deus, eu sou teu servo, tu és meu Deus, Senhor e Salvador, és meu amigo. Meu Deus,
dia, irmãos. Mais uma oportunidade para juntos, ainda que virtualmente, possamos celebrar esse Deus maravilhoso que tem derramado da sua graça incessante diariamente sobre as nossas vidas. O trabalhar da graça não para na salvação. A graça tem poder para nos moldar, nos transformar e completamente e mudar a nossa maneira de viver. Mas, infelizmente, as pressões do dia a dia muitas vezes nos levam às preocupações sem fim, e essas preocupações distorcem os nossos pensamentos e nos levam a duvidar do poder e do agir de Deus sobre as nossas vidas e sobre as circunstâncias. As preocupações nos levam a viver à margem de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. Quão limitada é a nossa visão. Por isso eu te convido para, neste tempo, juntamente com a sua família, a se render diante de Deus. Vamos orar primeiro reconhecendo que muitos dos nossos conceitos de vidas, anseios, medos e preocupações têm tirado os nossos olhos do Senhor e de quem Ele é. Segundo, vamos louvá-lo porque Ele é o provedor de todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais ou materiais. E por fim, nós vamos clamar para que o caminho escolhido por nós seja um caminho de devoção sem reserva. Que essa seja a nossa forma de viver as nossas vidas, de vivermos as nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, é o Senhor quem sacia a nossa alma. Ó Senhor, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Suas promessas são imutáveis, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, a Ti nos rendemos e confessamos que pequena é a nossa visão e muitas vezes pequeno é o nosso querer também, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, ilumina os nossos olhos para que enxerguemos tudo aquilo que tem sido um impedimento para vivermos as maravilhas da graça abundante que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma vida de confiança no Deus que nos salvou. Se o Senhor, Pai, nos livrou do inferno, o que pode ser difícil para Ti, Senhor? Nada. Como já cantamos hoje, Pai, dá-nos um coração, Senhor, igual a Teu, um coração disposto a obedecer, a cumprir todo o Teu querer, Senhor. Nos ajuda a vivermos nossas vidas de modo a desfrutarmos de toda a plenitude que há em Cristo Jesus, Senhor. Dá-nos alegria, ânimo, Senhor, para construir rotinas, Senhor, que priorizem a Ti. Dá-nos coragem para tomarmos decisões, Pai, que honrem o Teu nome. Pois o que mais queremos e desejamos é que nossas vidas subam como um aroma suave diante do Teu trono, de poder, de graça, de misericórdia, Senhor Deus. Te louvamos, Pai,
porque a tua generosidade sobre as nossas vidas não é medida de acordo com aquilo que fazemos ou que somos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos em conformidade com tudo aquilo que temos ouvido, tudo aquilo que já sabemos, Pai. E que não apenas seja o saber, mas seja o pensar e seja o viver. Em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor. Prova o tentador com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. Nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Grande acusador servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino.
Senhor, porque o Senhor nos deixou a tua palavra, que não volta vazia. E na tua palavra está dito que o Senhor vai voltar. Encontra-nos, ó Deus, fiéis a ti. Em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos. Alguns avisos de importância para a vida da nossa comunidade. No próximo domingo, teremos a nossa ceia, às 8h30 da manhã. Não deixe de comprar seu suco, pão, para celebrar juntamente a sua família. Temos também disponível no site da nossa igreja uma série de atividades para toda a família que podem ser acompanhadas virtualmente. Dentre elas, destaco aqui a realização da Conexão Fonte, diversas oportunidades de ensino que você pode se envolver e participar. Para as crianças, há 2 atividades disponibilizadas em nosso site. Uma delas, a TV Semear, que acontece já nesse domingo, às 15 horas. Não deixe de participar juntamente aos seus filhos. E a outra, desde segunda-feira passada, disponibilizamos no site da nossa igreja a nossa escola bíblica infantil em formato virtual. Basicamente, a digitalização de um e-book em que nós podemos acompanhar ali toda a aula da escola bíblica, assim como as atividades da nossa revista Bíblia de Ponta a Ponta. Chamo sua atenção também para o envio dos vídeos, compartilhando um pouco do que Deus tem feito na sua vida nesse período de isolamento e quarentena. Mas bastante atenção aqui, compartilhe nesse vídeo aquilo de fato que você tem provado do Senhor, experimentado, crescido nesse tempo, como uma oportunidade de crescimento e conhecimento do Senhor. Não deixe de enviar o seu vídeo, não deixe de participar dessa programação. Que Deus abençoe sua vida. Olá, meus irmãos. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vivemos dias em que já estamos muito tempo, muitas semanas, dentro de casa, em quarentena, e creio, devemos ficar assim. Por outro lado, me preocupa o fato que tantas notícias ruins, tanto tempo, o medo e a tristeza vão tomando conta, causando tensões nos relacionamentos. E eu gostaria de dar 3 palavras pastorais para vocês. A primeira delas é: o melhor antídoto contra essa tristeza, a angústia, o temor, é o seu conhecimento com Deus. Então, invista no seu tempo com Deus. Invista no seu tempo ouvindo a palavra, lendo a palavra, ouvindo louvores. Isso é fundamental para o seu coração. Em segundo lugar, considere também a ideia de você sair de casa, não para o lugar onde tem aglomeração, o que já é absolutamente contraindicado. Mas você pode identificar um lugar mais ermo, um lugar que tem grama, um lugar que tem sol se pondo. Vá nesses lugares, alivie a sua alma, alivie o seu coração. Veja as coisas como elas estão acontecendo na natureza. Alegre seu coração contemplando aquilo que Deus tem feito. E em terceiro lugar, não olhe somente para você. Olhe para além de você mesmo. Pegue o telefone, mande uma mensagem, pergunte como alguém está, pergunte qual é o pedido de oração, pelo que pode orar por essa pessoa. Essas coisas podem ser importantes para você tratar com o seu coração, você tratar com a sua alma. E pensando em ajudar outras pessoas, parar de olhar para si mesmo, considere, dias atrás olhei para um estudo que mostra que as regiões, os bairros mais carentes da nossa cidade são os bairros mais afetados pelo Covid-19. É triste, mas essa é a realidade. Existem bairros perto do aeroporto que trazem uma situação bastante crítica, falta de comida, doença. E agora, já experimentamos o frio chegando. Por conta disso, o grupo de promoção social da nossa igreja está promovendo um apoio a essas comunidades mais carentes da nossa cidade. Você pode participar da seguinte maneira: vá no seu guarda-roupa, separe roupas de frio, sapatos, cobertores, ou mesmo você pode comprar isso. No próximo sábado, das 9 horas da manhã até as 12 horas, aqui na quadra da igreja, haverá pessoas para receber isso, para depois poder encaminhar para essas comunidades carentes. Você também pode trazer nessa ocasião
saco de arroz, saco de feijão, pode trazer material de limpeza básico. Nós podemos ajudar esse pessoal e gostaríamos que você participasse disso. Uma maneira de você participar também é contribuindo especificamente para isso. Você pode definir o seu valor a contribuir e depositar direto na conta da igreja, se não, vir a trazer no próprio sábado. Se você depositar para a igreja, a nossa sugestão para você e proposta é que, independentemente do valor que você for colocar, você coloque no final e 6 centavos, 0,6 depois da vírgula. Essa é a maneira mais fácil, mais rápida e mais prática de identificar o destino da sua contribuição e assim podermos separar para esse apoio a essas comunidades carentes. Considere isso. É um momento de nós nos sacrificarmos um pouco para ajudar essas pessoas tão carentes. Por fim, quero lembrar você, nessas quinta e sexta-feira, nós ouvimos a decisão que permitiria que os nossos cultos voltassem no dia 7, já no dia 7. Hoje, entretanto, já houve uma decisão e que não pode começar no dia 7. Então, vejam, nós percebemos já que existe uma certa vulnerabilidade nessas decisões que estão sendo tomadas agora. Nós temos conversado sobre esse assunto, estamos ouvindo pessoas da área médica, da área biológica, estamos ouvindo também pessoas da área de advocacia. Estamos avaliando a situação. Por enquanto, nós nos manteremos na nossa programação. Em 15 dias, avaliaremos. Vocês serão, de fato, bem comunicados antes de começar. Estamos ansiosos por começar, mas lembremos o seguinte: peca quem é precipitado. Vamos aguardar alguns sinais mais claros, inclusive de áreas técnicas, para então voltar. Enquanto isso, seu tempo com Deus é fundamental. Tempo com a natureza, fundamental, e um tempo em que você se volta para outros e não só para você mesmo. Deus o abençoe. Olá, nós continuamos hoje a nossa série Disposições Espirituais. Começamos ela semana passada e a nossa intenção é tratar alguns assuntos, algumas das disposições, algumas das afeições que Deus espera encontrar em seus filhos. O tema que eu quero tratar com vocês hoje é a devoção. E para isso eu vou me utilizar do texto de Mateus 6, 24 a 34. Mas eu queria começar contando uma história. Certa vez um senhor que tinha aproximadamente os seus 60 anos, disse que teve contato com um artigo escrito por jovens que descreviam ali a fórmula para o sucesso, a fórmula para conseguirem dinheiro. E dentre essas coisas que foram propostas ali, aquele senhor percebeu que se ao longo da sua vida, ao longo de 40 anos, ele tivesse cortado aquele seu cafezinho após o almoço, ele teria juntado 30 mil reais. Se ele tivesse aberto mão da pizza com a sua família uma vez ao mês, ele teria economizado 12 mil reais. Ele ficou intrigado com todo aquele esquema e ele propôs então que algumas outras coisas poderiam ser acrescentadas. Assim ele abriu mão das caipirinhas, assim ele abriu mão das viagens, assim ele abriu mão das roupas. Chegando à conclusão daquele seu estudo, ele concluiu que se ele tivesse seguido aquele esquema, ele teria economizado 500 mil reais. Ele teria à sua disposição todo esse valor, o que não era o caso. Mas ele parou e pensou, o que eu faria se eu tivesse todo esse dinheiro? Bem, eu tomaria meu café, eu comeria pizza com a minha família, eu viajaria, tomaria minhas caipirinhas e eu também compraria minhas roupas. A diferença agora é que eu já não tenho tanta energia, eu não tenho tanta disposição, os amigos não são os mesmos. E ele deu um conselho aos jovens que escreveram aquele artigo. O conselho foi de que esses jovens brilhantes que escreveram a fórmula da riqueza seguissem o que ele fez. Caso contrário, eles chegariam aos seus 60 anos, ricos, talvez milionários, mas sem terem aproveitado a vida.
Enquanto algumas pessoas pensam que começarão a aproveitar a vida apenas no momento em que tiverem uma quantia suficiente de dinheiro, há aqueles que têm a mesma mentalidade, só que pensam que poderão se entregar a Deus de maneira completa somente quando vários aspectos da sua vida, quando isso mais aquilo, estiverem de uma vez por todas resolvidas. Então, antes de se entregarem completamente a Deus, eles precisam prover uma reserva financeira para cobrir todas as despesas de sua casa. Ele precisa cuidar para que todos os filhos sejam bem educados. Precisa ele cuidar da segurança de seus familiares. Precisa ele alcançar uma posição em seu emprego que permita uma maior liberdade. Ele precisa ter uma casa. Aí sim, quando eu finalmente construir e colocar vários muros para eu me proteger, aí sim eu poderei me entregar de maneira irrestrita a Deus. A minha intenção hoje é mostrar que Deus providencia tudo o que nós precisamos para a nossa vida e para a sua manutenção. E Ele faz isso com um propósito. Ele faz isso para que nós nos dediquemos exclusivamente a Ele. Vamos então para o texto de Mateus 6, começando no versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tempos atrás eu tive contato com uma minissérie desenvolvida pelo Fantástico, que eu vou contar apenas o que aconteceu no geral, qual que era a proposta daquela minissérie. Eu não lembro exatamente dos detalhes, eu procurei na internet, mas não achei. Um homem tinha 2 mulheres, só que uma não sabia da existência da outra. Então ele vivia sua vida tentando agradar as 2 mulheres ao mesmo tempo, também tomando todos os cuidados necessários para que uma não descobrisse a existência da outra. Aconteceu que certo dia, após um longo período no seu trabalho, ele chega em casa cansado e a primeira mulher preparou um banquete, preparou um prato delicioso. Vamos supor aqui que fosse uma lasanha enorme. E ele comeu, se deliciou com aquele prato. Então foi para a sala, começou a assistir TV, já estava com a barriga cheia. Então ele percebe que a sua outra mulher estava perguntando dele: onde você está? Então ele conta uma história meio esfarrapada para a mulher e vai para a casa da outra. Chega lá também como se estivesse chegando do trabalho e, para sua surpresa, a sua outra mulher também havia preparado um banquete. Vamos supor aqui um cachorro quente. Naquele momento, a câmera mostra aquele homem já passando mal porque não aguentava mais nada. Eu creio que com essa história nós podemos ilustrar bem o que está sendo apresentado aqui no versículo 24. A incompatibilidade de servir a Deus e aos nossos caprichos ao mesmo tempo. No contexto tratado aqui, eles estão falando do tesouro nos céus contra o tesouro na terra. Ou seja, há 2 maneiras de você viver a sua vida. Ou você vive a sua vida preocupado simplesmente com o aqui e agora, em que toda a sua felicidade se define a esse curto momento em que estamos aqui na terra. Ou, embora aqui na terra, você tendo a consciência do seu lar celestial, você tem uma mente voltada para as coisas de Deus e você vive, então, aqui no mundo, só que com a mente de Deus. Essas 2 maneiras nos são apresentadas. Como que a gente pode aplicar e o que esse texto tem a ver com as nossas vidas?
Há várias coisas em que o nosso coração se apega, que o nosso coração deposita uma certa expectativa. Lemos aqui que o dinheiro é uma dessas maneiras. Há aqueles em que imaginam que o dinheiro irá lidar com todas as suas frustrações, ou que o dinheiro responderá a todas as suas inquietações. Há também aqueles que são gananciosos, estão inquietos e cada vez querem mais e mais. E nisso eles estão insatisfeitos. Há aqueles que sentem uma certa compulsão. Eles querem comprar tudo o que tem disponível e tudo o que é oferecido, mesmo não tendo a necessidade disso. Há também aqueles que não conseguem ser generosos. A pessoa pede desconto para um vendedor de balas no semáforo. Se algum desses exemplos aqui pode ser percebido em sua vida, é um sinal de que a sua lealdade e a sua devoção a Deus tem sido comprometida. Mas não somente o dinheiro. Outras coisas podem dominar o seu coração e podem fazer com que você viva em função daquilo. Mas você pensa, por mais que eu ame o dinheiro, por mais que eu ame demais outra coisa em minha vida, o texto está falando que se eu amar um, eu vou odiar o outro. Eu não odeio a Deus. Quando o texto trata dessa maneira, ele está falando que quando você se dedica a um, você está dizendo que esse é fortemente preferido em sua vida. Então, colocando em uma balança, qual que é o mais preferido? Se você prefere um, o outro será odiado, será menos preferido. Você também pode viver em função da sua imagem ou da sua reputação. Aos jovens que usam bastante as redes sociais, lá é um ambiente propício para se mostrar alguém que você não é. Você é mais inteligente, você é mais rico e você está aproveitando a vida muito mais do que o real. E você quer projetar essa sua imagem. Mas não somente os jovens nas redes sociais. Quando você descobre que alguém está falando mal de você, ou que contaram alguma mentira ao seu respeito, qual que é a sua reação? Talvez você fique inquieto, querendo resolver logo essa situação, querendo conversar com todo mundo que teve contato com aquela pessoa fofoqueira, para ajustar a situação, para que você tenha certeza de que não estão falando mentiras sobre você. E você fica inquieto, você vive em função daquilo. Mas é interessante que nós ficamos tão inquietos quando contam mentiras ao nosso respeito. Só que, por outro lado, há várias verdades sobre nós que não estão sendo faladas por aí. E essas verdades são muito piores do que aquelas mentiras que estão sendo contadas. Por isso eu coloquei aqui como uma aplicação que você pode estar dividido com dinheiro, mas também com a sua imagem. Em função de que você vive? O servo é aquele que foi completamente comprado pelo um senhor. Ele é completamente possuído pelo seu senhor. E o teólogo J.I. Packer diz assim: a diferença entre sentir orgulho ou vergonha da condição de servo depende daquele a quem se serve. Quem exerce o senhorio na sua vida? Por isso eu chamei esse primeiro ponto, esse primeiro momento aqui de para começo de conversa. Trabalharei hoje 3 pontos. O primeiro deles, então, para começo de conversa. Para você lembrar que, antes de qualquer coisa, você precisa definir para quem você irá viver, quem é o Senhor da sua vida, a quem você está se sujeitando. Para começo de conversa.
se você decidiu que vai seguir Jesus Cristo e vai se entregar por completo a Ele, vamos para o próximo passo, que eu estou chamando aqui de deixa comigo. Vamos ler os versículos 25 a 32. Portanto, olha só a conexão com o versículo anterior. Consequentemente, por esse motivo, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Imagine que o seu filho de 8 anos chegue a você inquieto, perturbado e muito preocupado, e você percebe esse semblante no rosto de seu filho de apenas 8 anos. E você pergunta, filho, o que está acontecendo? Por que você está assim? E seu filho fala, pai, eu não estou conseguindo dormir há muito tempo, eu estou extremamente ansioso e preocupado. Por que você está assim, meu filho? É com relação à declaração do imposto de renda desse ano. Será que na parte de rendimentos não tributáveis, nós colocamos tudo adequadamente? Será que nós não colocamos isso em outra parte? Quais serão os desdobramentos disso, pai? Qual que seria a resposta do pai a esse filho? Certamente seria algo parecido com, deixa comigo. Filho, essa preocupação aí você não tem que ter. Há aspectos de sua vida que não competem a você. Então, deixa comigo que eu cuido disso. E eu quero trazer aqui 2 argumentos ou 2 proposições que, resumindo essa sessão que nós lemos, respondem à pergunta: por que podemos, de fato, deixar com Deus? Por que podemos e devemos deixar com Deus certos aspectos da nossa existência e do cuidado com a nossa própria vida? O primeiro argumento eu coloco: aquele que nos providencia a vida, providenciará também tudo aquilo que precisamos para a sua manutenção. Não é a vida mais importante que o corpo? Se Deus nos providencia a vida, Ele há de providenciar tudo aquilo que precisamos para a sua manutenção. O texto trata de maneira muito clara comida, bebida e roupa. Quando eu era criança, eu acampava bastante no acampamento Palavra da Vida. E eu lembro que uma das premiações para o melhor acampante da semana, aquele que participasse de todas as brincadeiras, que estivesse sempre nos horários, ajudasse o quarto e por aí vai, ele ganhava
uma semana de graça em qualquer acampamento Palavra da Vida do mundo. E eu me lembro sentando ali naquele salão, no Alca, e olhando a descrição de vários países que tinham Palavra da Vida. Hungria, Portugal, Estados Unidos. E eu ficava encantado com aquilo, pensando, se eu ganhar essa premiação, para qual eu irei? Mas o detalhe é que você ganharia apenas o valor referente à sua estadia naquela semana do acampamento. Você teria que arcar com as despesas da sua casa para o aeroporto, a passagem aérea de ida, algumas despesas a mais, a sua passagem de volta e então o transporte até novamente chegar em sua casa. Perceba que há uma premiação, mas ainda assim parece que está incompleto. Você ainda tem que trabalhar e fazer muitas coisas para ter aquilo. O pacote de Deus com a nossa vida, o pacote que inclui o cuidado com a nossa vida, com Deus é completo. Você não tem enganações ali de, poxa, Deus me deu a vida, mas agora eu tenho que ficar correndo atrás de um monte de coisa para lidar com a minha identidade, com a minha humanidade. Para pensar na ordem das coisas que foram criadas por Deus. Deus não colocou o homem ali até que tivesse enchido de coisas boas, até que aquele homem tivesse o cenário adequado e um cenário perfeito para a sua existência. Então não tem enganações. Por isso, aquele que providencia a vida, providencia o cuidado com a manutenção. Isso não exclui da sua responsabilidade de trabalho, de utilização da mente, economia e por aí vai. Os próprios pássaros trabalham. O segundo argumento que eu coloco é o seguinte: onde abundou o cuidado e o sustento com as aves do céu e com os lírios do campo, superabundou com o homem. Há uma certa hierarquia da glória. Nós vimos semana passada que há glória no mundo em que vivemos. Mas uma coisa é a glória de uma planta, outra coisa é a glória de um animal, e outra coisa é a glória de um ser humano. E quando nós paramos para observar que Deus estende um cuidado tão específico, e Deus estende um cuidado tão maravilhoso com as aves do céu, com os lírios do campo, Deus estenderá muito mais cuidado com o ser humano, porque na hierarquia da glória, o ser humano é o único que possui a imagem de Deus. O ser humano é aquele que melhor representa quem Deus é. Então, em seus atributos, ele mostra um pouquinho sobre Deus. Por causa disso, por causa da glória de Deus que é colocada no homem, Deus estenderá muito maior cuidado com ele. Em Romanos 8:32 nós lemos: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Deus resolveu o nosso maior problema, o nosso pecado, o nosso distanciamento com Deus. E Ele fez isso esmagando o seu Filho. E se Deus, para tratar esse problema do homem, foi capaz de matar o seu próprio Filho, você acha que Ele não estaria também interessado no cuidado das demais áreas da nossa existência? Ou Deus falaria: olha, já cuidei do seu maior problema, que é o pecado. Agora você dá um jeito aí de cuidar da sua vida, porque a minha parte eu já fiz. Não é isso. Em termos de aplicação ou de implicação desse princípio,
eu quero perguntar: como anda o seu sono? Como você anda dormindo? Eu tendo a pensar que o nosso sono, a nossa capacidade de descansar e nos entregarmos completamente ao sono, é um termômetro da nossa espiritualidade. Nós lemos no Salmo 4:8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Não foram poucas as vezes que eu pude me pegar em meio a uma madrugada acordado. Então, diante de alguma decisão importante ou algum problema que eu estava vivenciando, eu tenho a tendência de não dormir. Eu fico parado, vou da sala para o outro quarto, depois eu vou para a rede e fico migrando entre os cômodos da sala para tentar pegar no sono. E às vezes nem com a ajuda da melatonina, 5 miligramas, é possível descansar. Isso porque eu tenho essa tendência de achar que se eu permanecer acordado, eu vou conseguir lidar com esse problema. Mas não é bem assim. No Salmo 121:4, nós lemos: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Pelo fato do guarda de Israel nos observar enquanto nós dormimos, isso deveria nos trazer um senso de descanso, de que eu posso me entregar ao sono. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora está com Deus. Certa vez perguntaram para Alexandre o Grande como que ele podia descansar e dormir tão bem em meio às batalhas e em meio a tantos perigos que o rodeavam. E ele respondeu que Parmênio, essa pessoa que você está vendo aí na tela, o seu guarda fiel o observava. E isso fez com que ele, por várias vezes, pegasse no sono tranquilamente. Você consegue se entregar ao sono, sabendo que o que você fez? O que você tinha que fazer, você fez? E o que está sob o cuidado de Deus, está com Ele, não cabe a mim. E por ter essa noção de que Deus está olhando por você, você dorme? Como anda seu sono? É verdade que algum tempo depois, Alexandre mandou que matasse Parmênio, mas isso é outra história. Nós dormimos quando deveríamos estar acordados. Lembra quando Jesus chamou os seus discípulos para orar com ele? Pegaram no sono. Então, no que diz respeito às coisas de Deus, não, vou dormir. Mas agora, se tem algum problema em nossa vida, a gente não dorme. Então há uma inversão. Nós não dormimos quando deveríamos dormir e dormimos quando deveríamos estar acordados. Então, para começo de conversa, se você decidiu se colocar debaixo da servidão de Jesus, e em segundo lugar, você deixou com Deus o cuidado da sua vida, por fim, eu quero colocar aqui a sentença: fica na sua. E esse foi o título da sua pregação. Talvez você tenha se assustado, ficado preocupado sobre o que eu iria falar, mas nós estamos tratando aqui o que compete a você fazer. A disposição espiritual tratada nessa pregação é a devoção, é a completa entrega ao Senhor. Vamos ler os versículos 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Uma vez que eu escolho e firmemente decido servir a Deus, vai funcionar da seguinte maneira. O que cabe a você fazer? O texto traz aqui: busquem, pois. Por causa disso, busquem. Temos aqui uma busca que é contínua e incessante por parte desse servo. Mas qual que será o objeto da sua busca? Qual que será o objeto da sua afeição, onde você vai depositar a sua energia e todas as suas forças? O que Deus espera que você faça? Busque o reino de Deus e a sua justiça. Isso pode ser entendido como uma coisa só. A ideia de reino talvez não nos seja algo muito familiar, mas entenda reino como o domínio de um rei sobre pessoas que aceitam a sua orientação e faz o que ele quer que eles façam. O reino de Deus é onde a vontade de Deus é levada em consideração. Colocando de outra maneira esse versículo, eu colocaria assim: busquem, pois, em primeiro lugar, a autoridade de Deus e o padrão de vida que Ele tem para cada um de nós. E como nós vimos anteriormente, pelo fato de Deus estar cuidando tão maravilhosamente da nossa vida, Ele coloca todo o terreno necessário, Ele nos coloca na linha do pênalti e fala: ó, eu cuidei de todas as suas coisas para que agora você se preocupe com as minhas coisas. Todo o cenário para você viver a vida que eu quero que você viva está montado. Uma aplicação aqui para aqueles que estão buscando um namoro, buscando alguém para se relacionar, ou para aqueles mais velhos que estão passando por aquele momento em que querem fechar um negócio, ou que estão vivendo um momento de incertezas, não sabem se vai dar certo algo que planejaram ou não, e talvez isso tenha te tirado o sono. Eu quero dizer para vocês o seguinte: não importa se vai dar certo ou não. O importante é glorificar a Deus no processo. Perceba que em meio a esses momentos em que nós ficamos angustiados, não sabendo do resultado, Deus não espera que você controle o resultado, positivo ou negativo, vai dar certo ou não. Deus quer que em meio a esses momentos, você se preocupe em glorificar a Deus no processo. Então, honre a Deus e pouco importa o resultado. Eu acho que isso já tira muito peso das nossas costas. E sobre a sua imagem que eu comentei anteriormente, cuide da sua santidade, cuide da sua vida com Deus, e Deus certamente há de cuidar da sua reputação. É Deus quem define quem você é, e não os outros. Cuide daquilo que preocupa a Deus, porque Ele está cuidando daquilo que te preocupa. Cuide daquilo que preocupa a Deus, e Deus cuidará daquilo que te preocupa. É isso que nós aprendemos nessa sessão. Concluindo, para começo de conversa, você precisa decidir para quem você irá viver. Quem é o seu Senhor? Deixa comigo. Ou seja, é Deus falando que há aspectos em sua vida que não compete a você fazer nada. Deus está ativamente envolvido
no cuidado de nossas vidas. Logo, não faz sentido me preocupar com ela. E Deus prepara todo esse cenário para que eu fique na minha. Então, fique na sua. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Porque você sabe o padrão que você deve buscar e com o que você deve se preocupar e colocar todas as suas emoções, afeições e energias, sendo devoto, se entregando por completo a Deus e a sua vontade. Vamos orar. Deus, o nosso pedido agora é que a gente tenha consciência do seu cuidado constante com as nossas vidas. Nós queremos nos colocar debaixo do seu senhorio, debaixo do seu cuidado, e que isso possa nos trazer a memória que podemos nos entregar sem ressalvas, sem nenhuma reserva ao Senhor. Portanto, Deus, nos dê força necessária e nos dê a vontade, nos dê essa disposição para buscar o Senhor, buscar o seu reino e a sua justiça. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos seus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és.
satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Espero que você tenha tido um tempo enriquecedor e abençoado aí na sua casa. E desejo que durante essa semana você continue prestando ao Senhor um culto agradável, um tempo de vida, de adoração a Ele. Deus te abençoe. Vamos terminar agora com uma música que é uma oração a Deus. Eu sei que o pastor Fernando e o Juninho, que dirigem aqui o louvor, gostam muito dessa música, e você vai poder se juntar a eles aí, louvando ao Senhor com ela. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Te dou, sacrifício sou, quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar e te fazer sorrir. Sorrir, que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Que minha vida
Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Queridos, obrigado de coração. Vocês são uma bênção. Deus continue abençoando, protegendo-os e fortalecendo-os. Obrigado de coração, viu, por esse momento aqui. Valeu.